Nesse momento, para começar a Escola Sabatina, eu quero convidar você a cantar com a gente o hino Mãos 324. E através do estudo da lição, a gente pôde entender que o sacrifício de Cristo não foi em vão, e ele não pode ser em vão, porque nós temos um trabalho a fazer aqui para completar essa missão. E a nossa missão é espalhar essa mensagem para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que um dia já conheceram, mas se esqueceram. E se essa mensagem está full no seu coração, está pegando fogo, esse é o momento da gente espalhar. Então, canta com a gente, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus. Essa é o nosso motivo de viver hoje aqui na terra, é espalhar essa mensagem. Canta. Essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas em se unir no serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, detalhe de amor, há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus, através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos preocupadas em se unir mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém? É muito bom poder ouvir a voz de vocês aqui, tá? Deus seja louvado. Amém. De igreja, feliz sábado. A carta missionária de hoje leva o título de Descobrindo Nossa Vocação. Ela conta a história de Ashley, uma estudante de ensino médio, que junto com sua amiga Katsy, sempre tinha o hábito de estudar a Bíblia. Porém, com sua insegurança com relação à própria fé, ela sempre contestava a amiga. Katsy sempre a convidava para visitar a igreja nos sábados, e ela sempre arrumava uma desculpa para não ir. Katsy, no ano dos vestibulares, passou na faculdade tão desejada. Porém, Ashley foi recusada. Isso a deixou muito frustrada. E isso a levou a aceitar o convite da amiga para participar do acampamento de jovens da igreja. Naquele ano, ela descobriu sobre a Universidade de Montemorelos. Ela começou a frequentar a igreja e foi batizada. Ela decidiu participar do Ministério de Comportagem, uma obra tão abençoada, e Deus supriu todos os seus recursos para aquele semestre. Ela foi, mesmo com a reprovação dos pais, seguiu seu sonho. Seus pais ficaram um mês sem falar com ela enquanto ela estava lá. E isso a deixou bastante frustrada e decidiu voltar para casa. Porém, quando ela ligou para eles, ela teve uma grande surpresa. Eles haviam se batizado.
A persistência da filha fez eles terem uma curiosidade a respeito da Bíblia. E eles começaram a estudá-la. Viraram adventistas do sétimo dia, pouco tempo depois. Ashley, então, descobriu que comportagem era a sua missão. Ela amava visitar as famílias e falar um pouco sobre Jesus e sobre saúde. Isso fez ela converter muitas outras pessoas. Sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Esse é o nosso 13º sábado. E que possamos aproveitar ele para direcionar para mais 13 centros de evangelismo na América Central. E um deles na Universidade de Montemorelos, na qual Ashley esteve. Feliz sábado a toda a igreja. Que Jesus abençoe você nesta manhã. Nós vamos nesse momento recapitular a lição e gostaria que você pegasse sua Bíblia, sua lição, e antes de nós sentarmos aqui para recapitularmos, vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Santo, Altíssimo Deus, Eterno Pai, que cuidou de cada um de seus filhos durante a semana, somos agradecidos ao Senhor por termos o privilégio de sempre estudar sua Sagrada Escritura. Que as letras que serão aqui lidas, que serão discutidos também, os assuntos, possam penetrar em nossa mente e permitir que haja reflexão sobre as verdades contidas no seu sagrado livro. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos finalizando mais um trimestre. Nós aprendemos durante todo esse trimestre a respeito da aliança. Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo. O seu povo no Antigo Testamento não compreendeu a mesma. Então, Jesus teve que reafirmar, confirmar no coração do seu povo a importância da aliança que Ele havia feito desde o Antigo Testamento. Ele na cruz do Calvário confirmou o quanto nos ama e quanto Ele quer salvar o seu povo. Essa semana nós abordamos, a lição abordou e nós estudamos um ponto essencial do assunto da aliança. A vida na nova aliança. A vida baseada naquilo que Deus prometeu. A certeza da salvação. Nós precisamos compreender de que a nova aliança nada mais é do que uma afirmação de Jesus. Vocês são salvos, basta me aceitarem. E durante a semana, na lição de sábado, um verso foi aqui colocado como um verso para recordarmos, memorizarmos. E diz assim este verso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a afirmação da aliança. Deus, ao mostrar a aliança em nossa vida, Ele disse: filhos, eu quero que vocês tenham vida, mas vida em abundância, uma vida alicerçada em mim, pois uma vez que ela é alicerçada, existe alegria por trás de tudo isso. Amém? Nós estamos aqui com convidados especiais. Nós estamos com nossos 2 anciãos, o irmão Edson e também o irmão Ailton. Obrigado pela presença de vocês. Prazer estar aqui, pastor. Nós vamos agora então Prazer todo nosso. Recapitularmos o que nós estudamos. Irmão Edson, gostei que na lição de domingo a lição abordou um pouco sobre a alegria, baseada logicamente nesta nova aliança. Consegue comentar conosco, né? Que tipo de alegria é essa que o próprio João, em primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 4, ele compartilha conosco? É interessante quando nós notamos sobre esta parte do estudo da lição sobre a alegria, que os discípulos, após a chegada o recebimento do Espírito Santo, agora eles compreenderam verdadeiramente a mensagem de Deus, tudo que Jesus havia feito, e então eles sentiam uma alegria constante no coração deles. Agora eles pensavam assim: entendemos agora qual foi o propósito do ministério de Jesus.
João agora começa a falar da encarnação de Jesus, a manifestação de Jesus sobre a face da terra. Ele começa a relembrar dos milagres de Jesus, ele começa a relembrar dos momentos de aconchego com Jesus. E agora, nesta alegria que ele sentia, ele queria transmitir a outras pessoas o que Jesus havia feito na vida dele, João, na vida dos discípulos, e o que poderia ser feito na vida daqueles que aceitassem a Jesus como seu Salvador. Essa era a alegria que ele sentia constantemente no seu coração. E essa alegria era tanta que ele não pensava em si próprio, mas pensava nos outros. Quando nós falamos em alegria, perguntaram uma vez ao Joseph Haydn, um grande músico, perguntaram assim para ele: por que você escreve as músicas sacras tão alegres? E ele respondeu: quando eu penso no amor de Deus por mim, quando penso no que Ele fez por mim, a minha pena quer dançar, de tanta alegria de saber que eu tenho um Deus que me ama tanto, e por essa razão eu não consigo escrever uma melodia que não seja de alegria, de pensar nesse Deus que tanto fez e faz por mim. Queridos, é isso que nós precisamos pensar, que a alegria que eu sinto por ter Jesus como meu Salvador, essa deve transbordar diante das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque ele vai notar que a minha alegria é diferente da alegria que ele sente, e não é alegria só no presente, mas é uma alegria para o futuro. É isso que Deus deseja para cada um dos seus filhos. E sabe, irmão Edson, igreja e amigos que nos assistem, Ailton também, as pessoas pensam que essa alegria em Cristo Jesus, ela só virá quando Ele retornar. Mas a Sagrada Escritura diz que existe sim alegria para aqueles que confiam nele profundamente. A alegria é atual. Se ainda você não sentiu essa alegria em Cristo, é porque algum detalhe da Sagrada Escritura você não compreendeu a respeito de Jesus. Lhe falta essa alegria? E se lhe falta é porque está lhe faltando a profunda comunhão, a compreensão genuína do caráter de Jesus. Pois se só existe tristeza em sua vida, é porque tem algo que você não compreendeu a respeito de um Jesus feliz, de um Jesus alegre, que soava em suas palavras o júbilo. E a palavra júbilo no original, no grego, significa libertação. Ou seja, uma vez que você aceitou a Jesus, você tem alegria pela libertação dos seus vícios, a libertação do mal que lhe perseguiu durante muito tempo em sua vida. Então, infelizmente, algumas pessoas creem que essa alegria só virá, Ailton, só quando ele vier. É uma nova vida, né? A vida transformada, essa vida que deve deixar a gente alegre o tempo todo. Não é a alegria de dar risada, é uma alegria de estar em estado de espírito feliz. Isso que é bacana. É interessante, pastor David, pastor Ailton, que essa alegria também existia na vida de Cristo. Como diz o pensamento aqui da irmã White, na meditação matinal de 1956, que isto está no livro Caminho a Cristo, que ela diz assim: em vista do que Cristo tem feito por nós e do que sofreu pelos pecadores, devemos nos alegrar. A alegria que estava diante de Cristo, o qual o sustentou em todos os seus sofrimentos, foi a salvação dos pobres pecadores. Essa deve ser a nossa alegria e o estímulo de nossa ambição na causa do Mestre. Ou seja, Jesus estava sofrendo, ele sabia que iria passar por um momento de muita angústia, de muita dor, mas ele tinha no seu coração uma alegria, porque eu vou derramar o meu sangue pelo David, pelo Ailton, pelo Edson, por todos nós que estamos aqui nesta manhã e pelo mundo inteiro. Não era só para os judeus, mas para todos nós que nascemos depois.
Jesus sentia a alegria de dar a sua vida, porque eu morrendo, eu sei que vou ressuscitar, mas eu salvo o meu povo, eu salvo meus filhos, desde que eles queiram ser salvos por mim. Eu compartilharei a minha alegria com o meu povo. Exatamente. Isso é extraordinário, irmãos. Quando nós pensamos na alegria que Jesus sentia, deve ser também a nossa alegria nos dias de hoje. Agora, Ailton, algumas pessoas, elas não conseguem sentir essa alegria por um sentimento de culpa. Eu lembro que quando meu pai, infelizmente, cometeu um homicídio contra minha mãe, eu lembro que meu pai ainda se entregou após 48 horas e ainda ficou solto. E como família, nós estávamos em luto e frequentemente visitávamos o túmulo da minha mãe. Só que o que nós encontramos? Nós encontramos várias flores e cartas de amor. E algumas pessoas ao redor do cemitério disseram que haviam visto meu pai. O sentimento de culpa, depois de tudo que ele fez, o perseguia. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a esperança prometida por Ele através de um verso. E eu gostaria de ler com vocês. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo estão livres da culpa. Ailton, pode comentar um pouco sobre este ponto? Pastor, antes de entrar nisso, eu queria lembrar a todos que a gente está estudando a última lição do trimestre. A última lição do trimestre fala sobre a aliança. Lá na introdução da lição do trimestre, na primeira página, no finalzinho, ele fala da essência da aliança. E diz assim, ó, o sangue de Jesus traz não apenas perdão, mas também transformação. Deus escreve sua lei em nosso coração. Eis a essência da aliança. A lição começa assim. O trimestre começou assim. Então, a palavra, na verdade, a palavra aliança, ela está trabalhada aqui como sendo essa ligação que nós temos com Deus. Esse descanso que nós temos em Deus. A graça de Deus concedida a nós. A aliança nada mais é do que a concessão de Deus através da graça, né? Quando você fala da culpa, você está trabalhando aí com... Para onde vai a culpa do pecado? E muita gente acha assim, que cometi um pecado e Deus fez oração, Deus perdoou e o pecado sumiu. Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz que Jesus assumiu o nosso pecado. Quando você peca, o pecado vai para Ele. Ele que é o sumo sacerdote, o pecado está nele. Você sobrecarrega Jesus com o teu pecado. O pecado é perdoado, mas não é esquecido. Lembre-se, perdão é uma coisa, esquecimento é outra coisa. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram perdoados, mas não voltaram para o jardim do Éden. Então, o pecado deixa a sua marca. As pessoas que carregam a culpa é porque não conseguem entender que aquilo que eles carregam não é mais deles. Quando você se arrepende e confessa, não é mais teu o problema. Agora o problema é passado para Jesus. Então, essa culpa que você carrega, ela é indevida em você. Uma vez que você pecou, se arrependeu e passou para Jesus, e você sentiu que está perdoado, você não tem que mais ficar com culpa. As pessoas carregam as culpas delas e isso fazem mal para elas. Isso é um péssimo cristianismo, porque o cara errou, mas não confia que está perdoado. Isso é uma coisa terrível, né? Então, existe mesmo isso. Quem não sabe o momento de se desfazer dessa culpa, esse peso, né? Esse peso pelo pecado está concedido, a gente passou adiante, passou para Deus. Não vai ser esquecido, não fica pensando que tá, agora eu me arrependo, peco de novo, me arrependo, peco de novo, me arrependo, peco de novo. E esse sentimento de culpa, queridos irmãos, ele impossibilita a alegria genuína pelo qual nós comentamos anteriormente. Uma vez que você é liberto da culpa, você sente plenamente a alegria vinda de Cristo Jesus. E a aliança foi justamente essa. No ano passado o cara sacrificava o cordeirinho
para tirar a culpa dele. Ele passava a culpa para o cordeiro. O sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro e carregava para ele, entrava no santo, botava na cortina do Santíssimo e voltava. Quer dizer, não sumia, mas a pessoa lá fora estava sem a culpa já, né? Então, se você confessa a culpa, e isso nada mais é do que a aliança, que é o fruto da graça de Deus para conosco. Quando Deus estende a graça para nós, Ele diz: filho, deixa comigo. É isso que Ele está falando. Na realidade, Ailton e pastor David, quando Deus perdoa, nós como seres humanos pecadores, temos que ter a consciência de não ficarmos carregando em nosso coração essa culpa, esse pecado. Porque se continuarmos assim, nós não estamos crendo no perdão de Deus. Ora, se Deus me perdoou, eu devo esquecer, porque Deus disse: eu esqueço. Certa vez uma irmã disse assim para um pastor que estava na igreja: disse: pastor, eu vou achar todos os seus pecados e vou publicá-los. E tempos depois a irmã apareceu para o pastor e disse, e o pastor perguntou a ela: achou? Ela disse: pastor, eu não consegui encontrá-los. Por quê? O pastor respondeu: Deus apagou todos. Não existe nada mais escrito do meu passado, porque eu estou em Cristo Jesus. Assim é a mesma coisa conosco. Deus deixa o nosso passado nas profundezas do mar, e você passa a viver o quê? Vida nova, sem culpa. Eu sei que o tempo não nos permite, mas certa vez uma jovem foi assassinada, e eles queriam descobrir quem havia matado aquela jovem. E suspeitavam do seu ex-namorado e colocaram uma câmera no túmulo dela. E perceberam que várias noites aquele jovem aparecia lá e chorava em cima daquele túmulo e pedia perdão para a sua amada. E assim foi descoberto que ele que a havia assassinado. Então, a culpa realmente faz com que a pessoa sinta-se alijada no seu coração, ela não fica em paz, e ela só ficará em paz quando entender que Deus a perdoou e a deixou sem a culpa do pecado. O Edson, antes do pastor David falar aqui, eu sei que o tempo não nos permite, fica assim, essa história para lá, Edson. É o seguinte, apareceu na lição, a gente estudou durante o trimestre, a palavra justificado, né? É diferente de absolvido. Percebam? Justificado é diferente de absolvido. Quando você é justificado, é porque alguém colocou justiça em você. Você se tornou justo. Você não se tornou inocente. Você se tornou justo. E é mais do que inocente. Mas essa justificação pela fé, que agora na lição do trimestre estudamos a todo aquele que crê, daí fica, eu acho que muito fácil. Então vamos deixar bem uma coisa esclarecida aqui, na última lição do trimestre. Gente, não basta crer. Aquele que pensa assim: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu estou salvo. E crer, até os demônios creem. Esse crer aqui é muito mais do que só acreditar. Quando você crê, você entrega tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você é, tudo que você pode fazer em cima dessa crença. É isso que transforma a palavra crer aqui em uma coisa muito maior dentro do contexto que a gente está estudando. A gente sabe muito bem que não adianta só crer. O que é preciso mais fazer além de crer? É preciso acreditar, é preciso amar. E para você amar é preciso conhecer. Essa semana eu li uma frase que diz assim: ninguém ama sem respeitar e sem admirar. Respeito e admiração vem antes do amor. Esse negócio de amor, assim, à primeira vista, não existe, né? Então, para você acreditar, para você respeitar e para você amar a Deus, é preciso fazer a vontade dEle. É simples. A lição nos leva para isso. A aliança de Deus para conosco é essa: ama a Deus porque Ele está te amando. Ele te amou primeiro.
Se você estivesse no meu lugar, você ia falar assim: mas por que o pastor fica observando? É tão bom você refletir olhando e vendo aqui algumas palavras, é tão bom meditar nesses momentos que vocês não imaginam. Amigos, a lição então falou que a nova aliança nos traz alegria. Essa ligação com Cristo nos traz alegria. Essa confirmação do amor de Cristo nos traz alegria e também nos livra da culpa. Mas ela também nos traz aqui algo mais amplo, que é um novo coração. Como assim? Como compreendermos de que há um novo coração para aqueles que aceitam Cristo Jesus? Será que esse novo coração de fato muda totalmente a nossa forma de pensar, nossa forma de agir? O que Deus quer dizer através aqui de Efésios capítulo 3, né, o verso 17 até o 19. Eu vou ler com vocês, assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ailton, você falou sobre um ponto específico. Vamos comentar sobre isso. Vamos. Vocês querem? Eu chamo a atenção pelo seguinte: o mundo físico conhece normalmente 3 dimensões, por isso que é 3D: altura, largura e profundidade. Não, profundidade não. A altura, largura e comprimento. São as 3 dimensões de um objeto, né? É um cubo. Mas quando Paulo fala aqui para os Efésios, ele fala em 4 dimensões. Ele coloca a palavra profundidade, é uma dimensão a mais, né? É como se você tivesse um objeto medido, né, altura, largura e comprimento, solto no espaço e no tempo, que aqui a 4ª dimensão é esse espaço e tempo. E é bem interessante isso, porque ele fala assim, ele provoca a gente, né? Paulo gosta de provocar a gente, eu gosto de ser provocado também. Ele fala assim: se você estiver arraigado nesse amor, você pode perfeitamente compreender com todos os santos. Quer dizer, não é para qualquer um, entenderam? Como Paulo provoca aqui, que não é para qualquer um compreender isso, né? Com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quer dizer, ele coloca uma dimensão a mais. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quer dizer, excede o meu entendimento, excede o teu entendimento. Você não consegue compreender isso, né? A não ser pelo Espírito Santo, que construiu uma dimensão diferente. A profundidade do amor, ela é amor. É um sentimento. O sentimento na medida física não existe. Não existe sentimento no físico. A altura, a largura e comprimento e acabou. Quando você fala em profundidade, você provoca a tua imaginação, né? E para que você tem que saber isso? Veja na sequência aqui, ó. Excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, eu posso concluir o seguinte, meus queridos: eu só posso compreender a plenitude de Deus se eu me empenhar em conhecer a Deus. Para que eu quero conhecer a Deus? Para amá-lo. Eu não posso amar uma pessoa sem conhecer. Ou alguém já conheceu alguém e começou a amar sem saber o endereço, nome, telefone, onde é que mora, o que gosta de comer, que hora vai dormir, que filme que gosta, que livro que lê. Você não conhece a pessoa. Existe uma pergunta, porque eu fiz essa pergunta essa semana para mim mesmo. Eu conheço a Deus? Eu sei onde Ele mora? Eu sei o que Ele gosta? Eu sei o que Ele faz? Eu sei o que Ele gostaria que eu fizesse para agradá-lo? Porque isso é amor. Daí me pergunto, eu estou fazendo a minha parte ao amar a Deus profundamente? Porque eu o amo e entendo o que Ele gostaria, como é que Ele gostaria que eu fosse? Porque é assim que age marido e mulher. Essa é a profundidade da aliança que Deus quer conosco. E é nisso que está se baseando aqui essa nova aliança, esse conhecimento que eu tenho que ter de Deus. Aí pergunta assim: mas o adventista gosta de ficar pesquisando, estudando. Para que estudar? Não precisa estudar muito, é ser simples. Cara, não é ser simples. É, sim, compreender tudo como se fosse criança. Mas a profundidade é muito importante para você que consiga amar a Deus quanto Ele deseja ser amado.
Criar uma intimidade, né? Isso. Uma intimidade. Exatamente, criar intimidade. E é interessante, Ailton, quando você fala da profundidade, do amor, do comprimento, da largura. Se você não tiver um coração novo, um coração renovado, se o seu coração não for novo, ele volta para o pecado. Por isso você precisa de um coração novo. Ou seja, Paulo, quando ele entendeu isto, ele dizia: gente, quem eu era, quem eu sou hoje, no entendimento de Jesus Cristo. Isso é fundamental para nós. David. Maravilhoso, irmãos. A lição também falou a respeito da vida eterna. E eu queria aqui fazer um combo, né? Falar um pouco sobre a vida eterna, a nova aliança na vida eterna, e também a respeito da missão. Mas vamos falar um pouco a respeito da vida eterna. Existem duas dimensões, a lição falou sobre a vida eterna, né? É você, primeiramente, entender a dimensão presente, o que a vida eterna proporciona para você no presente, nesse momento, e também a dimensão futura, né? O que a vida eterna vai proporcionar para você lá no futuro. Agora, é bom destacarmos aqui um ponto especial do que a nova aliança nos proporciona nessa primeira dimensão, que é o presente. O que a vida eterna nos proporciona neste momento? A segurança, a integridade, a firmeza nos propósitos de Cristo Jesus. A vida eterna produz isso em nossa vida. E isso é tão essencial, mas tão importante para nós, porque uma vez que eu creio na vida eterna, eu sei que eu vou usufruir das regalias que Deus prometera para mim lá na eternidade. Mas eu vou sentir o quê? Eu vou sentir alguns flashes dessas maravilhas que Ele prometeu aqui na terra ainda. É isso que a lição abordou. Quando cremos nessa nova aliança, nessa ligação que temos com Cristo Jesus, iremos sim usufruir em pequenos detalhes da vida eterna que iremos usufruir lá na eternidade. Algumas partes do que a vida eterna tem a nos proporcionar, nós iremos usufruir agora. E temos usufruído. Ou seja, você começa a viver aqui na terra um pedacinho do céu. É o sábado. Um sábado. Atenção, é o sábado. Exatamente. O sábado é um espaço do céu na nossa vida, toda semana. Deus nos deu esse privilégio. E é para poucos, não é para todo mundo. Eu vou falar para vocês, a minha filha, toda sexta, é um combinado lá em casa. Toda sexta-feira ela dorme conosco. Para ela entender que o sábado é especial. E aí ela fala: pai, hoje é sábado, né? Eu falei: por quê? Porque o senhor falou que hoje eu vou dormir na sua cama. Eu falei: pai, eu amo o sábado, porque eu vou ficar com vocês, vou ficar no meio de vocês. Então o sábado ele é um momento feliz, essa alegria, esse pequenino pedacinho, né? Esse pedacinho do céu em nossa vida. Agora, é importante também abordarmos aqui, além de entendermos que a vida eterna também pode ser usufruída aqui, né? De uma forma muito pequena, em detalhes, a nova aliança também vai falar a respeito de missão. Uma vez que eu compreendo todas essas maravilhas, a alegria, livre da culpa, um novo coração, uma vez que eu compreendo sobre a importância da vida eterna aqui no presente, eu também agora entendo o meu propósito aqui na terra. E qual é o meu propósito aqui na terra? Vamos comentar sobre isso? Na realidade, o que temos de propósito aqui na terra para nós como missão, após tudo que o pastor David falou da renovação da nossa vida, agora nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Transmitir aos outros o que Deus tem feito na minha vida, a mudança que Ele proporcionou a mim, e qual a mudança que Ele pode fazer na sua vida, através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês vão em todos os cantos, fazei discípulos, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar com vocês. Vocês não estarão sozinhos, mas eu os acompanharei. Ou seja, e agora quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles entenderam essa missão e passaram a proclamar com todo vigor. Queridos, não tinha microfone naquela época. Não tinha igrejas tão bonitas como nós temos hoje aqui, mas eles falavam
com voz audível para que todos entendessem a respeito de Jesus Cristo. E qual era a missão deles? Mostrar o amor de Deus por eles, primeiramente, mas que seria também alcançável para todos aqueles que aceitassem a Jesus como seu Salvador. E irmão Edson e Ailton, se nós não cumprirmos esse papel, não desempenharmos esse papel na prática, no dia a dia, isso significa que nós nunca compreendemos a aliança, a nova aliança. Eu gosto de usar uma palavra responsabilidade. Eu vi uma palestra uma vez, que o palestrante escreveu a palavra responsabilidade no quadro negro, lá na frente, assim, bem grandão. Ele começou escrevendo letra, o R bem grande, o O bem grande, ele foi escrevendo. E daí não coube no quadro, porque ele teve que acabar a palavra pequenininha, com letrinhas pequenas. Ele falou, responsabilidade é uma palavra tão importante que não cabe em nenhum quadro negro. Essa responsabilidade que eu acho que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabe? E então, se você conhece a verdade, se você se considera filho de Deus, se você considera-se salvo, então você tem essa responsabilidade. A tua vida não é para ser vivida de qualquer jeito. As pessoas estão te observando, estão te olhando, estão aprendendo com você o tempo todo. E essa é justamente a responsabilidade que nós temos como povo. Porque o povo somos nós, eu. A igreja sou eu. Então a responsabilidade tem que ser minha. E é por isso que eu digo que a responsabilidade da Igreja Adventista de pregar o Evangelho a todo mundo, ou aquele que está me observando, é muito grande. É isso que é a aliança, que a lição encerra aqui. A responsabilidade pela missão é minha responsabilidade. Exatamente, essa aliança que começou lá desde o Jardim do Éden, e veio passando por todos os nossos antepassados, e chegando à nova aliança, que é a aliança feita por Jesus Cristo para a nossa salvação. Amém. A pregação do Evangelho, a alegria, um novo coração, livres da culpa, deve ser um estilo de vida para todo aquele que crê. Que Deus continue abençoando você. E você que está aqui presente, não esqueça de responder o quiz. O quiz é um relatório que você preenche para que a igreja saiba como está a comunhão total da nossa comunidade. Isso é importante para, então, como pastores, avaliarmos como está a vida espiritual dos membros e poder também colaborar com os irmãos através desses programas, dessas programações. E você que também não faz parte de nenhuma classe, acesse o nosso link que vai aparecer na tela e faça parte, se inscreva para então participar desta grande escola. Deus derrame sobre vocês toda a sabedoria que está aqui no Sagrado Texto. Fique com Deus, feliz sábado.